O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, um dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau, e ele gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem és tu. Tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até os espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho perdoem os pecados. Amém. O tema que nós vamos partilhar hoje, nesse ano jubilar, o Papa Francisco proclamou este ano. O ano jubilar começou de 29 de dezembro, dentro do Natal. E esse ano novo começou com o primeiro domingo de vento, no final de 2024. O ano litúrgico não segue o ano civil, mas segue as normas litúrgicas da igreja. É o ano da esperança, o tema peregrino da esperança, no tema geral. A cada 25 anos a igreja dá uma parada para intensificar reflexão, oração, e o Papa propôs esse tema deste ano, a gente refletir sobre a esperança, sermos peregrinos da esperança. O que é um peregrino? Peregrino é alguém que está caminhando, não está parado, está em movimento, o caminho da vida. E a esperança é uma das virtudes teologais. São três virtudes: fé, esperança e caridade. Esperança tem um símbolo da âncora, que serve a âncora. A âncora é um objeto, tem para desenhos mais comuns, parece uma flecha, um toque aberto, e é jogado ao mar, ao lago, para segurar o navio, segurar o barco, para ele ancorar, segurar. A esperança serve para nos segurar na graça de Deus, para fazer a gente parar um pouco, para nos dar segurança, nos dar consolo, para fazer esperar um pouquinho. E às vezes o barco, quando ele faz isso no alto mar, para quê? Para que passe a tormenta, a tempestade, passe, ele fica ali seguro, e não na deriva ali do vento e da tempestade. E o tema de hoje é ser sinal de esperança no meio do desespero. Ser sinal de esperança no meio do desespero. E para que a gente possa viver a esperança, três coisas básicas é importante a gente guardar para ser de fato peregrino da esperança. Três coisas. A primeira coisa é a abertura ao Evangelho de Nosso Senhor. Ponto mais alto. Se somos testemunhos de esperança, se somos pessoas capazes de viver e levar a esperança, guardar isso, viver o Evangelho de Nosso Senhor, guardar o Evangelho de Nosso Senhor.
ter presente. E para isso é necessário a gente conhecer a palavra de Deus, rezar a palavra de Deus, guardar ela na nossa cabeça. Segundo, importante, a gente para ter esperança é a gente ter o bom humor, alegria, ter alegria, guardar o Evangelho e ter alegria, ter alegria. E terceira coisa, cuidar do corpo, cuidar de si, cuidar das pessoas, buscar um equilíbrio. Então, como é que a gente consegue guardar? Evangelho, alegria e cuidado. Vamos lá? Evangelho, alegria e cuidado. O Evangelho é conhecer o Evangelho do nosso Senhor. Por exemplo, se você rezar um capítulo do Evangelho por dia, em menos de 3 meses você consegue rezar os 4. No ano dá para rezar os 4 evangelhos 4 vezes. Precisa ter o quê? Disciplina, propósito. Então, nosso desafio, a partir de hoje vocês começar a rezar o Evangelho. Ah, mas eu não entendo. Não, o Evangelho precisa ser entendido, precisa ser vivido. E por que não entende? Porque não proclama, não reza. Não reza. Ao conhecer o Evangelho, nós conhecemos quem é Jesus. Agora, espera aí. Eu digo que sou católico e não conheço Jesus? O Evangelho é a vida de Jesus vivida. É a vida, a paixão, morte e ressurreição. É o princípio da nossa fé. É o essencial. Conhecer o Evangelho, a palavra de Deus, que se fez carne, a boa notícia, o próprio Jesus. É o centro da nossa fé católica. Católico não segue só um conjunto de regras, de leis e regras, não. Católico segue uma pessoa, Jesus Cristo, nosso Deus, irmão. Depois, a questão do bom humor, ter alegria. Se eu, de fato, creio no Evangelho, eu sou uma pessoa alegre. E quando está tudo ruim, ri. Levar o Evangelho significa boa nova, boa notícia. Então, se eu tenho alegria, eu não vou dar notícia ruim. Não vou falar de levar desespero para as pessoas. A pessoa quando está triste, angustiada, sofrendo dor, sabendo que está a doença incurável, que vai morrer, ou está ficando muito idoso, as forças vai diminuindo, a pessoa fica muito sensível, melindrosa, muito triste, para baixo. Mas se eu conheço o Evangelho, eu sei para onde que eu estou indo. Estou encontrando com Jesus, que é o nosso Deus. Deus é amor. Encontrar com amor é a maior alegria, a maior felicidade. Então, ter alegria de ter esse encontro com o nosso Senhor. Ter alegria para trazer esperança. E eu falo uma coisa interessante. Você que é católico, foi batizado. Nós batizamos para quê? Você sabe por que você é batizado? É uma coisa interessante. Tem diferença para a pessoa batizada e a pessoa não batizada? Tem ou não tem? Qual a diferença? Interessante pensar nisso. Qual a diferença? Tem diferença para a pessoa que é católica e a pessoa que não é católica? Tem ou não tem? Então qual? Interessante isso. Como que você distingue uma pessoa que é católica e uma pessoa que não é católica? Ah, padre, é porque a pessoa católica, ela põe um mosquito, faz assim, ó. Não pode ver uma cruz na beira da estrada e tá.
Quase perto da igreja. Católico, no pano mosquito católico, faz o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu já preguei isso aqui sobre isso que significa isso aqui já. Então, esse é o sinal, mas o grande sinal também não é só porque ele faz o sinal da cruz, é porque ele tem um estilo de vida. No tempo de Jesus, melhor, no tempo dos apóstolos, Jesus também, no tempo dos apóstolos, você pega lá no capítulo 4 de Os Atos dos Apóstolos, está escrito que os cristãos, os primeiros cristãos, os católicos da época, eram um só coração e uma só alma. Não havia necessidade entre eles. O que mais fazia as pessoas se encantar e querer conhecer Jesus de fato era como que os discípulos se amavam. Não eram os milagres, prodígios que as comunidades cristãs faziam naquela época. Não eram as celebrações maravilhosas, as festas maravilhosas. Não. Isso é bacana, mas também o mundo também tem isso. Tem euforia aí que alegra as pessoas, leva as pessoas ao delírio de tão alegria, entusiasmo, não tem? Mas é como eles se amam, como eles se amavam. E outro detalhe também, como as pessoas amavam a Deus. Lembra uma cena lá na comunidade da Lagoa Rica, a comunidade da Sua Aparecida, Beira Lago de Furnas. Às vezes a missa lá é na pracinha, no fundo ao lago. Às vezes a missa é nas casas, as pessoas, aproveitando o aniversário de um, de outro, reza, lugar lindo, lindo. E uma vez, lá na hora da comunhão, veio uma criança, já grandinha, 10, 11 anos, e ficou perto de mim. Eu quero também. Aí, por jeito que ele chegou perto de mim, eu vi que estava emocionante. Por mais pequeno que seja, como que a pessoa chega perto do ministro, do padre para comungar? De que forma? Com respeito, mas tem uma forma de respeito. Prepara o altar, não é isso? Estende a mão esquerda aqui na altura do peito, não é isso? Põe a mão direita por baixo, não é isso? O ministro fala o corpo de Cristo, quem te responde? Amém. Em alto e bom tom, né? Para todo mundo escutar aqui. Amém. E depois comunga na frente, o ministro, não é isso? Não é isso? Pega aqui e vai ler nas costas. O ministro observa se for um ferimento, ou se é na boca, a pessoa põe a mão posta e só abre, né? Fala amém, quebra a boca, não precisa, né, cara? Não precisa fazer a boca, não precisa, né? A boca, pronto. E vai para o banco, ou sentado, ou ajoelhado, para adorar Jesus dentro de si. Ali fecha os olhos, faz aquilo de adoração. Essa criança não fez isso. Nenhum gesto assim. Achei estranho. Aí perguntei, já fez a primeira reunião? Aí ele, está na catequese? Tô. Então é só você esperar um pouquinho que você vai receber. Por que não dá para explicar? Por que não vi? Depois da missa, eu chamei a mãe dele e nós conversamos. Mostra o quê? Ele está na catequese, que bom que está, mas não é muito católico, não. Porque eu vejo qualquer criança pequenininha aqui em nosso meio já sabe participar de missa, não sabe? Claro que sabe. E sabe que não pode receber porque não está preparado ainda. E deseja receber. Uns pequenininhos que não compreendem bem, se ele pedir ministro ali, ou pedir a mãe, vai lá para dar um jeito de dar com ele lá, ou explica aí, ele entende que ele vai esperar. Não é assim? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque ser católico é um jeito de expressar a fé, de manifestar identidade. Essa alegria de ser católico. E um fato interessante foi
por que essa criança desejou receber comida? Por causa da forma que as pessoas estavam acomodando. Um recebia Jesus, ele tampava a cara. Outro ajoelhava, outro virava no canto lá ali, outro sentava para baixar a cabeça. Ou seja, cada um manifestava de uma forma de oração, contemplação, adoração. Ele ficou hoje observando aquilo, eu quero isso também. Você tem o nosso gesto, o nosso jeito de rezar, manifesta que tem algo diferente. Ser católico, ou conhecer Jesus, ser diferente, não é ser mais do que os outros, não é ser melhor do que os outros, mas é ser diferente, é mostrar que tem algo diferente, e que acreditamos em algo que mexe conosco, que nos impulsiona, que faz a gente manifestar de forma diferente. Ser diferente. Igual meu sobrinho, tem uma história bobagem, tudo, viu? Mas falar de humor, Ricardinho também faz parte, né? Meu sobrinho tem 9, um deles, eu acho que eu quase aí, 3 anos. Um dia anda na rua, minha irmã me contou. Aí encontrou uma pessoa assim, desprovida de alguns privilégios estéticos, né? E falou, mãe, que louco ali, é feio, né? Não faz isso não. Pode fazer isso não, meu filho. Não é feio não. Mas também, mentir para criança também não dá, né? É a coisa assim, ele é diferente. Passou um prazer. Ô mãe, ele é bem diferente, né? Então, ser católico pode ser bem diferente. Distinguir de outras pessoas. Seu jeito de trabalhar, de viver, de namorar, vai ser diferente. Principalmente o humor. Católico é bem humorado. Católico é feliz. Como diz aquela canção, não sei se você sabe, do Padre Zezinho, diz assim: ter problemas na vida não é ter vida infeliz. Gente, os que amam sofrem, mas são felizes. Ser feliz, ter um bom humor, não é ficar rindo, brincando, zoando todo mundo, sempre todo. Claro, tem dias que está para baixo, sempre ali, mas tem uma constância de esperança, de alegria, porque conhece Jesus. Conhece Jesus. Então você conhece Jesus, aliás, continua conhecendo. Como é que você conhece alguém? Convivendo, conversando, não é isso? Você só conhece com quem você convive. Você não conhece. Ah, eu sei quem é fulano. Não, só por saber, você sabe, não conhece. Então, veja que interessante esses 3 pontos, né? O conhecer o Evangelho do nosso Senhor, a alegria, o bom humor, saber lidar com as... Não desesperar, porque quem conhece Jesus, quem vive aquele bom humor, nunca desespera, sempre espera em Deus. Quando tem problema de dificuldade, o que a pessoa faz? Reza. Assim? Reza. Reza de manhã, refeição, à noite, quando precisa. Então, é bom rezar, é gostoso rezar, é prazeroso rezar. E rezar não é só para a nossa Maria, que é importante, mas conversar com Deus. Cantar, um pouco de amor, pode cantar e canta bem. No tempo que eu estive aqui, as 2 comunidades, tinha uma pessoa com camisa da mulher, tudo fora. Então cante, louve, cante muito, porque faz parte da vida. Quem está reclamando, murmurando, está o quê? Fazendo louvor.